Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a saúde nos conecta, as boas escolhas de vida nos conecta, né, cara? Ele tá aqui comigo, bruxaço, o cara que já, algumas entrevistas, Dr. Max Rego. Doutor, que prazer mais uma vez lhe receber. Quantas entrevistas já? 4, 5, 6? Agora já me perdi. Na quarta ou a quinta essa, né? Já foi, já me perdi, né? Estamos bem, doutor, pode puxar um pouquinho mais o microfone, só um pouquinho. Dr. Max comigo aqui. Doutor, hoje eu gostaria de lhe provocar e já começar a te fazer uma pergunta. Se eu fizer exercício, eu vou viver mais? É diretamente proporcional ou não? Provavelmente, essa é a resposta. Provavelmente, tá. Porém, depende do que você vai fazer de exercício. Tem mais isso também, né? Com certeza. Né? Enlouquecer e sair para uma academia já não vai fazer eu ter qualidade de vida, né? Não, porque o exercício, assim como muita coisa na vida, tem dose. Né? O excesso de exercício também pode acelerar o envelhecimento. Muito radical livre, né? O excesso também? Eu não sabia. Sim, o excesso envelhece. Caraca, velho. Tem até trabalhos mostrando que grandes atletas, né, maratonistas, eles não chegam aos 90 anos. Tá, entendi. Então, imagina você pega um carro, tira da concessionária. Tá. Se você não utilizar ele, deixar ele parado 6 meses, 8 meses, resolve tirar da garagem, chega lá, a manivela não funciona, o carro não pega, a bateria riou. Mas se você pega ele e começa a fazer a zerinho, cavalo de pau, tirar a racha, com 6 meses ele tá fundindo o motor também. Foi preparado para aquilo. Você dá com os dois pés. Ô Max, mas tem uma teoria também, eu vi o Bill Gates falando que o nosso coração foi programado para bater 1 milhão de vezes, 1 bilhão. Não podemos acelerar ele que ele vai parar de bater. Bill Gates é desculpa do vadio, né, cara? Essa é a desculpa, é igual a história de que o elefante come alface e ele é gordo, né? Pô, é verdade, né, cara? Come mato. Pô, é verdade, a história do cavalo, já viu Suassuna falando do cavalo? Não. Suassuna ele fala também. Tem um vídeo dele, cara, que é genial. Ele fala assim: o cavalo, se ele pegar 300 anos atrás, ele comia o quê? Alface, pasto, e ele vive 20 anos. 300 anos depois, ele continua vivendo 20 anos. A gente começou a comer melhor, ali, a gente tá vivendo 90. A gente vivia 40, tá vivendo 90. Bom, quem é que tá certo? A gente ou o cavalo? É uma boa analogia. É analogia, né, cara? Mas tem muitos viés aí nessa história. Também eu ouvi o médico também falando da história da medicina chinesa, que era muito foda, né? Aí, acho que o Drauzio Varela falou assim, mas o pessoal não sabia que há 100 anos atrás, mesmo com a medicina chinesa, a expectativa de vida lá era de 28 anos. Isso mesmo. Peraí, né, cara? Então, eu acho que tem muita falácia hoje, né, Marcos? A rede social também trouxe muito isso, né? Tem muito doutor em tudo, não tem? Exatamente. Eu falo assim que a internet, ela democratizou a informação. Isso foi bom. Ou seja, a informação chegou para todo mundo, né? Mas tem muita falácia também, porque tem muito pseudo-especialista em tudo, né? Todo mundo virou um pouco de especialista em várias atividades, né? Mas, por exemplo, no meio médico, antigamente, na época dos meus avós, né? Se o médico falasse alguma coisa no consultório para o paciente, o que o paciente falava? Amém. Eu não tinha como saber se era verdade ou não, né? O máximo que ele iria num outro colega, um outro médico, fazer a mesma pergunta para saber se as respostas meio que batiam, né? Mas hoje não é mais assim, mano. Hoje o paciente, ele chega inteirado do seu problema. Ele já pesquisou por causa da internet. Vou te dar um exemplo. Outro dia, eu atendi um paciente que tinha uma síndrome rara. Na verdade, uma síndrome que eu só vi relatado em livros, né? Eu nunca vi aquela síndrome na vida de um paciente. Mas para ele não é raro, porque ele tem. Se ele tem, para ele não é raro. E ele está já há alguns anos pesquisando tratamento, terapias alternativas para o problema dele. Ele veio consultar comigo perguntando se eu teria alguma coisa da minha parte que poderia ajudar. E humildemente tive que primeiro pesquisar o que era o problema dele especificamente para saber se eu teria como ajudá-lo de alguma forma. Mas aí cabe a humildade do médico, ele tem que ser humilde nesse ponto, né? E não achar que ele é o dono da razão. E ele falou assim: doutor, o senhor sabia que não sei que país, na Tailândia, se não me engano, estão fazendo uma vacina que está em fase de teste, que não sei o quê? Eu falei: não sabia. Eu vou encaminhar para o senhor o link, o senhor dá uma olhadinha. Quer dizer, ele estava mais inteirado do que eu sobre o problema dele. E isso foi graças à internet, né? Que democratizou. Se fosse há 20, 30 anos, ele ia fazer o quê? Ele ia procurar uma faculdade de medicina, pedir para entrar na biblioteca, pegar alguns livros, artigos, tentar ler, ver se entendia alguma coisa. Era impossível, né? E era o que tinha, né? E era o que tinha. Agora, você falou da democratização da internet. Bom, recentemente eu peguei alguns números, né? De consumo de conteúdo na internet. Tá? Até eu separei porque eu queria te provocar nisso.
o maior líder de consumo na internet nos últimos 2-3 anos, com um movimento de mais de 12 bilhões de dólares nos Estados Unidos, foi conteúdo sobre alimentação, Max. Eu imaginava que ia ser isso. Cara, mas alimentação, saúde, acho que está em quinto, sexto, sabe, assim, né? E alimentação não é alimentação saudável. Sim, alimentação de comer mesmo, arrebentar, de receita, tal. Isso, churrasco. Não, arrebentar. Isso pra você é bom ou ruim? Como é que você entende isso como um médico que trabalha muito alimentação e saúde? Não, isso é bom. Na verdade, uma das nossas funções é orientar o paciente com relação a tudo isso, né? Porque ele vê muita coisa na internet, né? Tem muita exposição, e a alimentação é uma coisa que vende, uma coisa que dá retorno financeiro, né? Você vê na pandemia, vários setores foram para água abaixo, mas o setor de alimentação seguia, tirando o restaurante, teve o problema, né, da restrição, o seu mercado funcionava igual, porque tem que vender comida, as pessoas têm que comer. E se alimentar é um dos melhores prazeres, se não for o melhor prazer que a gente experimenta. Inclusive é o primeiro prazer na vida é a alimentação. E toda vez que a gente lida com prazer de uma pessoa, até é difícil uma pessoa se disciplinar. Então a alimentação, ela vende, ela gera conteúdo, ela gera interesse, ela gera engajamento, e a nossa função como médico que trabalha nessa área é orientar o paciente, né, a ter bom senso e como se alimentar melhor. Não é ser neurótico, obviamente, né, mas como se alimentar melhor usando o bom senso e o equilíbrio. Mas a alimentação é a maior causa de mortes do mundo também. As 5 doenças que mais matam no mundo estão diretamente relacionadas à alimentação. Então essa história de que a gente morre pela boca, eu acredito, né, que é aquele ditado que você é o que você come e a gente morre pela boca, são duas verdades. Você é o que você come, você é o que você pensa também, né? Então muita gente não dá muita atenção à alimentação, né? Isso está mudando, graças a Deus, porque massivamente é programa de TV, é um programa igual esse de rádio, é na internet, é muito profissional, muita gente batendo na tecla da alimentação saudável. Então está começando a criar essa conscientização. Hoje cozinha saudável, cozinha fit, alimentos mais saudáveis. Gente, quando eu era criança não tinha nada disso. Era o bolo da avó, era a galinha polenta da mãe, era o pão caseiro, ninguém se falava que nada saudável, era no máximo uma saladinha pra ir no banheiro. Não tá indo no banheiro, come salada. Tá, entendi. Mas quando você era criança também, ninguém falava em glúten. Intolerante a glúten. Não se falava sobre isso. Você falava pro teu pai, pro teu avô que era intolerante, era uma bufetada pegava. Quem toma, né, intolerante? Você imagina falar pro italiano, ô Max, olha só. Vamos voltar, cara. Você falou que veio do campo também, né? Sim. Vamos voltar, falar para os nossos avós, bisavós, os colonizadores aqui da região, que não tinham o que comer, que não tinham onde morar, que chegaram aqui, foram jogados na terra, né? Que alguma coisa na alimentação fazia mal e você não podia comer. O cara não tinha nem comida mais. Isso exatamente. Não existe, né, cara? Não existe. E também a alimentação da época era mais saudável, porque hoje o que tá pegando, mano, é o total do industrializado, que eles não tinham, né? É o refrigerante, é o embutido. Hoje você vê, você vai no mercado, você consegue comprar uma fatia de pizza congelada, só uma fatia separada. A que ponto chegamos? Tem lugar que vende ovo artificial congelado. Você já viu os caras fazendo o alface de mentira? Não, de plástico. Não. Você nunca viu? Não. Max, eu vou te mandar, você tem que publicar isso, cara. Então me manda que eu quero ver. Isso é genial. O cara pega um líquido verde, joga na água gelada e ele vai congelando e ele vai moldando uma alface. Uma folha de alface. O gosto é de alface, é crocante, mas não é alface. Mas olha que ponto nós chegamos. Max, é loucura, cara. Isso. O grande problema é a alimentação industrializada, tá? São os ultraprocessados. Muita gente hoje na correria do dia a dia quer buscar o que é mais fácil, o que é mais prático, né? Eu vejo hoje também, né? Antigamente, uma mulher, né, dona de casa, não saber cozinhar, era um pecado mortal na família, né? Não, mas a senhora fulana não sabe cozinhar. Hoje não existe mais, a mulher foi pro campo de trabalho, né? Ela tá ocupada tanto quanto o marido, ou até mais, e ela chega em casa e ela quer o que é mais fácil. Então é muito comum de encontrar um casal onde às vezes até o homem cozinha mais do que a mulher e a mulher não sabe cozinhar. E você tá falando de um dado, a gente falou de internet também, existe uma previsão no iFood
que de 5 a 7% das famílias do mundo vão mudar seus hábitos até 2030 e alguns projetos de residência não vão mais contemplar cozinha. Olha só, não sabia dessa informação. Olha o tamanho da loucura, Max. Você não vai mais cozinhar em casa. Por exemplo, você não vai começar a desenhar a casa como a gente começava, pela cozinha e pela sala de estar. Não. Olha a loucura que isso é mudança ao longo do tempo. Quando eu era pequeno, uma casa tinha os quartos, banheiro, tinha uma sala de estar, uma sala de jantar e a cozinha separada, né? É verdade, cozinha totalmente. Porque naquela época quem cozinhava era o funcionário, né? Ou às vezes até a esposa ficava fazendo a comida, né? A visita ficava na sala de estar, convidava para ir para a sala de jantar, sentava e almoçava, jantava. E de uns anos para cá, o preparo da comida passou a ser o entretenimento. Então, geralmente é o dono da casa, o anfitrião, que recebe ele, vai fazer o prato, ele vai fazer o churrasco, a comida que ele sabe fazer, ou a esposa dele. E aí vê essas casas agora projetadas onde é tudo integrado, né? Sala, cozinha. Tudo, né, cara? Isso. Agora, tem um dado também, gostaria da sua opinião sobre isso. Existe um grande refrigerante de cola não alcoólico, não vamos dar nome aos bois, que recentemente tinha uma previsão que esse ano a linha zero deste refrigerante, não vou dizer qual é, acho que todo mundo sabe qual é, mas não vamos falar, ultrapassaria a linha normal, né? E eu li a matéria semana passada que pela primeira vez o número de envasados da linha zero é maior do que a linha normal. Existe algum alerta aí, Max? Primeiro a gente já está falando de refrigerante. Existe assim, ó, refrigerante, independente se da modalidade zero ou açúcar normal, não é um alimento saudável, né? Todos os dois têm corante, conservante, acidulante, estabilizante, esse monte de ante aí, então isso não é saudável, né? Existe a discussão se tem ou não tem o tal do caramelo 4, que foi banido nos Estados Unidos, que é potencialmente cancerígeno, né? Mas ele não é um alimento saudável. A diferença é que o refrigerante normal, ele tem um alto índice glicêmico. O que é isso? Ele tem muito açúcar. Uma latinha de Coca-Cola, ela contém 10 colheres de açúcar. É meio insano isso, né, Mário? É insano. É insano, cara. É muito açúcar. Ele vai ao ácido fosfórico, onde neutraliza um pouco o excesso do doce, para não ficar enjoativo. Que ácido fosfórico, que é o que vai te dar problema nos ossos depois. Então ele sobe a tua glicose muito rápido. Ele tem um pico alucinante na hora. Glicose, sobe a insulina e tá feito um estrago no organismo, né? O refrigerante zero, ele não tem essa quantidade de açúcar, ele é zero açúcar, ele é zero caloria, porém ele é doce. Ele é doce por quê? Porque ele tem adoçante. Aspartame, essas coisas aí. Isso, aí depende do refrigerante, usa uma outra modalidade, né? Tinha aquele verde, o stevia, uma vez tentaram. Stevia é o mais natural, né? E tem sacarina, aspartame, citramato, enfim, nenhum deles é saudável. Nenhum deles é bom? Não, nenhum o stevia sim. O stevia é bom? Que normalmente o stevia é aquela folhinha, é uma folhinha de uma planta, tá? Outro dia eu comprei, eu achei na feira pra comprar. Você comprou in natura? Uma plantinha mesmo? Comprei e a gente fervia o chá e joga a folhinha dentro e o chá fica doce. Caraca, velho. Eu achei bem bacana. Mas daí não tem a frutose, porque não é fruta. Não, ali é só o sabor. É mesmo? É mais natural mesmo, então? É natural, o stevia. Caraca, e tem o xilitol e o eritritol, que esse vem derivado do álcool, que também é bem interessante. Mas botando a Coca-Cola ou o refrigerante zero, ele tem outros adoçantes. O problema é que o adoçante, o teu organismo interpreta como se fosse um açúcar, e ele também aumenta a insulina. E eu até no meu Instagram, há uns meses atrás, eu postei esse estudo que mostrava que o adoçante, ele também aumenta a insulina. É como se o teu corpo entendesse que é um açúcar. Apesar de não ter caloria, ele sobe a insulina, insulinogênico. E também faz um estrago por aumentar a insulina. Então, assim, refrigerante zero, lógico que não é exatamente igual, não faz o mesmo estrago que o adoçado, que o cheio de açúcar, mas ele não é tão inócuo igual se imagina, igual uma água. Me perguntaram se para emagrecer pode refrigerante zero, é usar o bom senso, né? Se abusar também não tá no caminho certo. Bom senso não é uma latinha por dia, né, Max? Também não dá, né? Eu saí final de semana e fui no restaurante e pedi uma saladinha, um grelhado e deu vontade de tomar um refrigerante, aí pedi uma latinha e tomei, pontual. Beleza, né? não é um pecado. Rotina, não, pode tomar à vontade, que não tem problema nenhum. Porque muita gente vai fazer conta só pelas calorias, né? Acha que como não tem caloria, tá tudo certo, é tudo igual. Max, teve uma época, cara, que meu pai, ele tava viciado em refrigerante. Mas alucinante, cara. Ele acordava de manhã e tomava refri, velho.
E foi difícil, cara, a gente tirar isso. Eu tenho alguns pacientes assim. Cara, foi, sabe, difícil a gente não comprar o refri, sabe? Isso foi um negócio complicado, velho. Eu lembro que eu tive acho que uns 20 e poucos anos, assim. Pô, cara, eu lembro dessa fase do pai aí, cara. Mas o doce, de um modo geral, mano, o doce já tá comprovado que ele vicia o açúcar branco. Uma vez fizeram tem um estudo até bem conhecido, que botaram os ratinhos, viciaram em cocaína e viciaram em açúcar branco refinado. E colocaram uma gaiola comprida assim, né? E numa extremidade da gaiola tinha o açúcar e no outro a cocaína. E eles verificaram que os ratinhos deixavam a cocaína para procurar o açúcar. Caraca, ele viciava mais no açúcar do que a própria cocaína. E teoricamente é normal. É isso, natural. Exatamente. Teoricamente é isso, né? Então o problema é o excesso. O açúcar, na verdade, o açúcar branco refinado ele não existia, né? Ele antigamente, na época dos faraós, o açúcar era considerado como se fosse um ouro branco. Só os faraós tinham acesso àquilo ali. Era um potinho, Deus o livre, alguém que não fosse, né, o faraó utilizar aquilo ali. Tá. Que aumentava a energia corporal, né? Que era aquela carga de energia do açúcar. Imagina, né, cara? O problema é que quando a gente, na idade, né, da era dos homens das cavernas, não existia sedentarismo e excesso de alimentação. Sedentarismo você morria, né? Se fosse sedentário. Exatamente. Você era devorado. Você tinha que andar para caçar alguma coisa para comer ou tinha que fugir para não virar comida, né? Tá, vai. Era assim, então não tinha sedentarismo. E o que eles se alimentavam? De proteína, tá, né? Matava alguma caça, o que tinha ali? A gordura animal e proteína. E açúcar não tinha? Açúcar é de algumas frutas que encontrava pelo caminho, algumas raízes, que é o açúcar bom, né? Então não tinha sedentarismo, não existia relatos de obesidade. Depois, como inventou a roda e inventou o açúcar, veio o problema da obesidade. Quem inventou a roda veio a tal da preguiça, né? Tá. Porque ele viu que era mais fácil botar em cima de alguma coisa, empurrar, do que levantar e colocar lá na frente, não fazer mais força. E inventou o açúcar, ele passou a botar sabor na comida. E aí comer passou a ser gostoso, prazeroso. Tá. Na época do homem das cavernas, ele comia somente para sobrevivência. Comia quando dava fome, né? Deu fome, ele come, matou a fome, ele para. Tá. Né? Não era gostoso a comida, não tinha prazer na comida, né? Carne crua, sem sal, sem nada. Mas quando veio o açúcar, o advento da criação do açúcar, começou a ficar gostoso. E aí começou, em 1800 e pouco, veio a Revolução Industrial. Tá. Aí a máquina começou a substituir o homem. E aí complicou tudo. Tá, daí começou a piorar. Começou a piorar tudo, né? Hoje... Daí vem o humanismo ali, daí nasce um monte de coisa em volta ali, né, cara? Daí começou a centralizar pro homem. Exatamente. Aí ali nasce um monte de loucura junto. E hoje, as dimensões que tomaram isso aí é inacreditável. A obesidade está disparando absurdamente, no planeta todo, né? Mas você viu o surgimento da Heinz, a história? Cara, o surgimento da Heinz é muito louco isso, porque a carne de caça tinha um gosto muito ruim, né? Era o que se encontrava, você caçava o que você tinha. Muitas vezes a carne ficava estragada, porque demorava muito tempo para consumir, você não tinha geladeira. E aí o Heinz lá, quebradaço, inventou um molho, entendeu? Que ia um pouco de açúcar, um pouco de vinagre, um tomate, sabe assim? Para dar uma disfarçada no gosto, muitas vezes, quase putrefo da carne. Não sabia que era. Entende? E é animal, cara. A história é animal. E aí ele começa a criar aquilo, e aí aquilo começa a tomar uma proporção. E começa a vender. E daí ele cria um sonho depois que toda lara norte-americana tivesse pelo menos um tubo de ketchup da Heinz. Olha só. Olha o tamanho da loucura disso, cara. E onde foi parar, né, hoje? O tamanho do negócio, né? O que é, né, cara? Aí vem o advento dos molhos, né? Daí você começa. Aí você fala do prazer que você diz, né? Prazer. Você começa a criar os molhos, porque você não come só para se alimentar. É porque comer passou a ser prazeroso, passou a ser gostoso. Aí você come mais do que precisa. Automaticamente, nós aceitamos morrer pela boca. Isso. Baseado nisso. Morrer pela boca não dói tanto igual uma doença, teoricamente. Porque a pessoa não. Muitas vezes essa doença originou lá. Né, na alimentação, mas a pessoa não associou. Tá, entendi. Eu já tô com câncer, mas como é que foi surgir esse câncer na pessoa? Muitas vezes, o fator que mais contribuiu foi a própria alimentação errada da vida toda. Tá, entendi. Tem os fatores, obviamente, estresse e cigarro, sedentarismo, mas a alimentação dos que mais pesou, mas ninguém associou diretamente aquilo. Tá, né? Então, a alimentação deveria ser um tema crucial já nas escolas, eu imagino. Tá.
né? Que já deveria ter orientado as crianças ali. Os meus filhos, por exemplo, de tanto eles escutar lá em casa esse assunto de alimentação, tanto eu quanto a Sueli, minha esposa, a gente conversa muito, eles já estão com essa mania, agora tudo eles querem olhar se tem corante, se não tem, se não for artificial não come. Entendi. E eu nunca insisti nada, eu nunca falei, não, isso aqui não pode. Eles só me perguntam, pai, isso pode? Pai, isso aqui faz bem ou faz mal? Entendi. O meu filho, o mais velho, o Arthur, ele toma suco de limão sem açúcar. Caraca, velho. Mas o paladar infantil é diferente do nosso, né? Só que assim, ele se habituou. Se ele começar a se habituar pelo paladar doce, ele não vai aceitar mais o suco sem açúcar. Mas como ele nunca teve muito aptidão para isso, porque ele sempre evitava, e sempre tomou sem açúcar, ele gosta sem açúcar. Eu vou no restaurante, ele pede o suco sem açúcar e todo mundo pergunta, mas é sem nada ou com um pouquinho? Não, sem nada. Mas o senhor quer que eu traga para ele um adoçante na mesa? O senhor quer que eu traga? Não, ele toma assim mesmo, mas de limão não é água com limão espremido, não, é suco de limão mesmo, limonada sem açúcar. Tá, mas você falou de água espremida, por exemplo, água com gás, com limãozinho. É bom. Tá, não vai dizer que também é ruim, né, cara? Porque eu troquei o refrigerante por água com gás, aí tu me quebra também. Não. Pô, acabei com o refrigerante da minha vida, pô. Na verdade, isso é uma das excelentes estratégias para abandonar o refrigerante, começar a trocar pela água com gás, limão e gelo. Não, maravilhoso, cara. Você bota o limãozinho, porque o refrigerante é aquele momento, né? Se você vencer a barreira do desejo e substituir o desejo naquele primeiro momento, você passa ele, cara. É isso mesmo. Bem isso, sabe? Assim, deu aquele, né? Você dá aquele tesão, você precisa. Você tomou aquele pouquinho, parece que já dá uma. Já foi. Já deu uma enganadinha, né? E o gás, ele dá uma. Ele dá uma enganada ali. Dá. Gostar uma aguinha com gás, com limão e gelo. Você deixa o refrigerante com facilidade, tá? No começo você sentia falta porque não tem o doce, né? Mas depois você vai se habituando. Porque o nosso paladar, olha como é curioso. Tem estudo mostrando que a mãe que se alimenta muito doce na gestação, o filho já nasce com uma avidez para doce. Tá. Né? Aquela criança que come muita bolachinha, muita merendinha, muita bala, pirulito, muito doce, normalmente é aquela criança que não come fruta, que diz que não gosta de fruta, porque ela não sente o sabor da fruta. Tá. Vou te dar um exemplo, mano. Bate um potão de sorvete, de chocolate, em seguida tenta chupar uma laranja, ver que gosto tem. Nossa, horrível, né? Come uma barra de chocolate, de brigadeiro, em seguida tenta comer uma maçã, para ver que gosto fica a maçã. Gosto nenhum. Porque as tuas papilas gustativas, elas estão tão saturadas pro doce, que você vai precisar de muito doce para sentir o doce. Então essa criança que vive comendo muita bolachinha, muito docinho, muito pirulito, geralmente é a criança que não gosta de fruta, porque ela não sente doce na fruta. Eu dou exemplo de novo meus filhos. Lá em casa, o que eles mais atacam? Tomatinho, cereja. Sabe aquelas caixinhas de tomate que tem o formato de caixinha de uva? Sim, fechadinho. Da Mônica, Às vezes quando eu vou pra praia, pro Rincão, vende aqueles lá amarelinho, pendurado lá na beira da estrada, pra Zona Sul. Eu compro, mas tem que até esconder, que eles atacam, eles comem 1 quilo de tomate. Caraca, se deixar. Mas por quê? Eles sentem o doce no tomate. Como se fosse uma uva pra eles. Pra eles é uma delícia. Pra eles é uma delícia aquilo ali. Então eles adoram fruta, eles sentem o doce da fruta. Não é que eles não comem chocolate, até come, né? Igual qualquer criança vai gostar. Mas não pode estar na rotina o dia inteiro doce, porque senão ele vai um paladar muito aguçado para doce, vai precisar de muito doce para sentir o doce. O doce vicia, aí é problema. Até separei aqui, o nosso tema de hoje era atividade física, a gente foi pra uma loucura e tu batendo papo aqui. Dr. Max Rego comigo aqui. Um abraço, nosso querido Piero Garcia. O limão regula o pH do corpo, é verdade, Max? Não, na verdade isso aí, existe muita história sobre isso, né? O limão é um excelente fruta, alimento, tá? Então, perguntar se tomar limão de manhã em jejum faz bem. Faz. Uma coisa é dizer que faz bem, outra coisa é dizer que emagrece. Né? Emagrecer é outra conversa, né? Mas ele faz bem porque ele tem a quantidade de vitamina C, uma dose diária, que vai te ajudar em muita coisa. Ele vai te ajudar um pouco na digestão, porque a acidez dele vai contribuir no pH do estômago para a digestão, mas já dizer que emagrece, não, aí a conversa é diferente. Vamos falar isso na volta. O cara toma um limãozinho de manhã, consome 5.000 calorias no almoço, né? Sim. Aí não vai ter segredo. A gente já volta aqui no Manos Radio Show comigo, Dr. Max Rego Bruxo, aqui num papo bacana sobre conscientização. A gente já volta, rapidinho aqui na 92. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Hoje, a saúde, o conhecimento nos conecta. Eu tenho o prazer de receber ele, Dr. Max Rego, comigo aqui num papo. Falei pro doutor, acho que o primeiro bloco mais instrutivo
e que a gente fez até hoje, né? Para as pessoas realmente entenderem sobre coisas normais da vida, né? Do cotidiano. Eu acredito que muita gente se identificou, né? O primeiro bloco ali. Primeiro bloco. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de envelhecimento também, porque é uma coisa que me interessa, já passei do 40. Quando a gente passa do 40, Max, você começa a prestar mais atenção em algumas coisas. Imortais não seremos nunca. Não. Não tem estudo que isso... Você começa a jogar o segundo tempo do jogo, né? Essa é a definição médica, já tá jogando segundo tempo já? E o segundo tempo você nunca vai jogar igual o primeiro, né? Não vai jogar igual o primeiro. Ô, Marcos, por que geralmente a gente estraga a nossa vida no primeiro tempo e depois tenta consertar no segundo? Por que o ser humano é assim? Porque eu acho que no primeiro tempo a gente não tem muito juízo, né? Então a gente acha que a terceira idade tá longe, que não é pra gente, que é lá pra frente, é só pro meu avô, e lá, quando chegar lá na frente eu penso o que eu vou fazer. E de repente a pessoa se dá conta que a vida é muito rápida e que já virou o jogo, já tá no segundo tempo e aí bate o desespero. Às vezes tem que correr atrás. A gente fala que muitas vezes a gente gasta saúde, né, para adquirir dinheiro e depois gasta dinheiro para tentar reaver a saúde de volta e muitas vezes não dá mais tempo, né? Não, eu tenho um grande exemplo de se dinheiro resolvesse, vai lá, a gente sempre fala, Steve Jobs não tinha morrido. Isso. Né? O cara tinha todo o dinheiro do mundo e qualquer médico do mundo gostaria de curá-lo. Exatamente. E o cara morreu igual todo mundo. Sim. Quer dizer, o recurso financeiro vai te ajudar em muita coisa, mas não é uma garantia de longevidade, né? E eu falo que a nossa vida, ela é uma maratona de 42 quilômetros, ela não é uma corrida de 100 metros livres, né? Então, às vezes a gente economiza um pouco aqui, porque lá na frente vai precisar de mais energia, e lá na frente vai ser o reflexo de tudo que você fez ao longo dos 40 quilômetros, né? E muita gente já não pensa assim, então vive um dia após o outro, como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Então acho que tem que ter bom senso para tudo. Eu sempre bato na tecla do bom senso, do equilíbrio, nem tanto um extremo, nem tanto outro extremo, e o seu futuro é reflexo do que você faz hoje. Eu pergunto pro meu paciente, você se enxerga daqui 20 anos como? O que você imagina daqui 20 anos? Vou estar em casa, vou comprar uma casa na praia, na lagoa, ficar lá no sítio pescando, não, quero viajar o mundo, conhecer o mundo. O que você se imagina daqui 20 anos? Independente do que você projetou para sua vida, uma coisa vai ter que acontecer, você tem que estar vivo. Se não estiver vivo, nada disso vai acontecer. Mas o que você está fazendo hoje para contribuir para que você chegue lá bem? Você chega lá daqui 20 ou 30 anos bem. E às vezes a gente está naquela correria, naquela loucurada do dia a dia, usando sempre a desculpa do trabalho. Não, mas eu tenho trabalho, correria, eu montei uma empresa agora, que eu entrei num negócio novo, mas se Deus quiser, daqui uns 2, 3 anos eu quero me organizar, e se 2, 3 anos não vai jogando para frente, e não percebe às vezes que o futuro já chegou, já é hoje, né? Então a gente tem que saber aproveitar o nosso dia a dia, né? E não viver o mundo como se fosse morrer amanhã, né? Porque tem gente que não tem limite para nada. E com relação à saúde principalmente, para que você chegue na terceira idade, né, podendo usufruir, né, de tudo de bom que a vida pode te oferecer. Mas você tem muito paciente que chega para você, doutor, com muita grana e quer resolver tudo de uma hora para outra, porque geralmente o cara que tem grana, ele acha que pode comprar tudo, inclusive a saúde dele no momento que ele quiser. Eu tenho muito paciente que chega arrependido. Eu acho que a pior dor que tem é a dor do arrependimento. Você olhar para trás e ver que fez errado e devia ter feito diferente. E não dá mais para voltar. Então, vendo que hoje eu oriento meus filhos, eu oriento meus netos para não seguir o exemplo que eu fiz, hoje eu tô aqui com esse problema, é porque eu não enxergava isso lá atrás, não tive instrução. Então chega uma certa sensação de arrependimento que fez errado o trajeto da vida, né? E lá na frente tá colhendo um péssimo fruto. E muitos ainda acham, né, que a parte financeira vai cobrir, vai conseguir resolver o problema, pode até ajudar em muita coisa, mas nem sempre, né? Muitas vezes não tem mais o que fazer. E não tem mesmo, né? Não adianta vir com uma pilha de dinheiro, porque não é aqui. Em certas situações a gente sabe que não tem mais o que fazer. Não vai resolver, né? Agora, falando do envelhecimento mesmo, o que você indica para os... Antes de entrar no envelhecimento, por que algumas pessoas têm 60 anos e não parecem que têm 60 anos? Existe um conjunto de uma obra ou é só genética, Max? Porque tem gente, cara, que parece que não envelhece nunca. Então, tá aí boa pergunta. Há uns anos atrás, a medicina acreditava
que o que contribuía para a longevidade, para a pessoa viver mais e com saúde, né? Que 70% era genética. E que fatores ambientais, estilo de vida, era 20%, 30% no máximo. Só que isso mudou. Isso começou com um pesquisador que fez um estudo, o famoso estudo dos gêmeos dinamarqueses. Porque assim, ó, existe o gêmeo univitelino e o bivitelino. O univitelino é aquele que veio da mesma vitela, é o gêmeo idêntico. Igualzinho. Né? Se um tem um DNA, o outro tem o mesmo DNA, se fizer um teste DNA é igual dos dois. Não sabia. Até o teste DNA é igual? É igual. É o mesmo ser. Genética. Só muda a alma, teoricamente. Exatamente. O bivitelino, obviamente, são 2 espermatozoides, 2 óvulos, são 2 bebês diferentes que foram gerados no mesmo útero, né? Mas o gênio idêntico, ele tem a mesma carga genética. Então, se um tem genética para ter câncer, o outro também tem. Se um herdou a carga genética para Alzheimer, para demência, ou seja para infarto, obesidade, o outro também tem. Então, eles deveriam morrer em datas próximas e por causas parecidas. E a mesma genética. Se a genética é o que manda. Só que esse estudo que acompanhou 1.800 e poucos gêmeos durante alguns longos anos, eles começaram a observar que esses gêmeos, eles morriam de causas completamente diferentes e em datas completamente diferentes. Um morria de câncer aos 30 anos, outro morria de depressão aos 70. Um desenvolvia obesidade, outro não. Um desenvolvia alcoolismo, outro não. Né? Um era diabético, outro não. Mas é a mesma genética. Aí começaram a ver o que contava mesmo era o estilo de vida e os fatores ambientais. Estilo de vida é estresse, a alimentação, que aí bota em primeiro plano, a atividade física, se fuma, se não fuma, se bebe, quanto que bebe, né? Se é estressado, se não é, se dorme bem. E a genética, a gente começou a entender que a gente não é refém da nossa genética. Se meu pai foi alcoólatra, se meu avô foi alcoólatra, tô dando um exemplo aqui, né? Se meus tios foram alcoólatras, eu não necessariamente não vou ser alcoólatra por causa disso. Eu posso ter dado o gene para o alcoolismo, mas se esse gene vai se manifestar e vai acordar ou não, vai depender do meu estilo de vida, do meu fator ambiental, né? Então, se às vezes uma mulher tem um gene para um câncer de mama, o BRCA1, por exemplo, mas isso define se será que esse gene vai acordar e ela vai desenvolver a doença? Muitas vezes não. Né? Existem alguns fatores que podem estimular um gene a acordar. Cigarro, estresse, alimentação errada, ele pode acordar alguns genes de doença. Assim como tem algumas substâncias que estão contidas em alguns alimentos que pode inibir. Vou te dar um exemplo. A família das crucíferas, que são a couve de Bruxelas, né, o repolho, eles têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que é uma substância que inibe o gene do câncer de mama de se manifestar. Então, a gente orienta que os pacientes ingiram esses alimentos, né, 180, 200 gramas por semana, para tentar fazer essa prevenção. Existe a possibilidade até de fazer uma suplementação com isso daí. Não quer dizer que o paciente que ingerir isso não vai ter câncer de mama. É a mesma coisa que eu falo aqui, quem usa capacete não morre de acidente de moto. Ou quem usa cinto de segurança não vai morrer de acidente de carro. Mas você diminui as possibilidades. Né? A vitamina D, interessantíssima, porque a vitamina D ela controla mais de 10% do nosso genoma, nosso código genético. Ele é influenciado pela vitamina D. Que não é uma vitamina, é um hormônio, na verdade. Desses genes, vários são genes de doença. Genes de câncer, inclusive, que a vitamina D ela suprime. Né? Ela mantém eles adormecidos. Por isso tem N trabalhos mostrando o benefício da vitamina D na prevenção de doença autoimune, na prevenção de alguns cânceres, na prevenção de depressão, na prevenção de osteoporose, etc. Então, a partir daí surgiu uma ciência chamada nutrigenômica. Nutrigenômica são os nutrientes que influenciam o nosso genoma, nosso código genético. Você vê que a nossa alimentação influencia na sua genética. Então, o que eu quero, a mensagem tem que ficar é que se você tem uma herança genética ruim para algum tipo de doença, não quer dizer que você vai desenvolver. O que mais vai contar é o seu estilo de vida. Meu pai infartou, meus avós infartaram. Só que eu tenho a herança genética, só que além disso eu sou sedentário, eu tô acima do peso, eu fumo, eu sou estressado, eu como tudo errado, né? Meu triglicerídeo é tudo descontrolado, colesterol, ou seja, eu tô acumulando fatores de risco. Tô colecionando tanto fator de risco para aquele evento que a chance de correr é muito alta de correr aquele evento, é só uma questão de tempo. Não, eu tenho herança para infarto, né? Provavelmente que meus pais infartaram, meu pai infartou, avós, tios, eu devo ter essa herança.
Então o que eu faço? Eu vou me alimentar bem, vou tentar não ser sedentário, viver uma vida livre de estresse, não fumar, não beber em excesso. Eu vou tentar não ter os demais fatores de risco, para que eu tente fazer uma prevenção. Então essa é a lógica do raciocínio. Tá, e o caso inverso, do cara que não come nada ruim, só come coisa saudável e também tem problema, que pode acontecer também. Pode. Aí é uma carga genética, você fala. É igual, é a mesma coisa que eu estou dizendo, mano. A gente não pode pegar a exceção e usar como regra. Tá. Você, é a mesma coisa que você falar assim, tá, e aquele cara que sempre usou cinto de segurança e morreu no acidente de carro? Mas quantos se salvaram? Eu tenho tantos exemplos de amigos fumantes que usam a desculpa de que, mas você vai morrer igual. Você pode morrer antes de mim. Pode? Pô, quem disse que cigarro causa câncer? Pô, Max, eu já ouvi essa daí. Mas aí essa daí... Tá bem desinformado. Pô, mas essa daí eu já ouvi, Max. Da onde que você tirou? Pô, peraí, cara. Causa câncer não é um tipo só, né? São vários. E na verdade, assim, você tentar levar uma vida mais regrada, mais alinhada com a sua saúde, questão de alimentação, atividade física, sono, não é uma certeza que você não vai desenvolver nenhum tipo de doença. Tá. Mas você freou N vezes a possibilidade. Eu andar 80 por hora daqui pra Floripa, usando cinto, não beber, indo bem acordadinho, com o pneu do carro novinho, não é certeza que não vai ter acidente. Mas se eu for bêbado, com sono, à noite, chovendo, com pneu careca, a chance de acidente aumenta por hora, né, cara? Exatamente. Tá, entendi. Agora nessa contribuição para o envelhecimento, o que mais causa o envelhecimento? Que, por exemplo, eu sei que tem gente que é exposto ao sol. Isso destrói a pessoa também, tem risco de câncer de pele, a pele é destruída. Os fumantes, tem a história de, você pega aquela pele do fumante. Sim, né? claro. Você vê que é uma pele já... É o excesso, o erro, né? O sol tem dose também, né? Sol de menos, fugir do sol 24 horas por dia vai gerar uma deficiência de vitamina D, que vai vir N problemas em função disso. Mas o sol em excesso também é problema. Mas se tivesse que alencar o pior deles, eu acho que seria o estresse. O estresse e a alimentação é o que vem pau a pau na contribuição para o envelhecimento. E são duas coisas difíceis de lidar. Com o estresse da pessoa, que é difícil até de quantificar o quanto uma pessoa é estressada ou não, é difícil palpar isso aí. Muitas vezes o paciente nem se considera estressado. E a alimentação, porque essa é difícil a pessoa se disciplinar, né? Porque, como eu disse no início, a alimentação é um prazer, um dos melhores prazeres, aí é difícil a pessoa se disciplinar quando vai lidar com o prazer da pessoa. É que geralmente quando você começa a controlar demais a alimentação, você nem quer mais sair com os seus amigos, né? Porque começa a complicar demais, né, cara? Vai ficar meio antissocial. Eles não entendem, às vezes, né? Você tá num momento ali que você está evitando tudo, né? Você está tirando da tua vida aquilo. Porque tem muita gente que acha que não tem como ser feliz se não for bebendo e comendo a torta direito. Marcos, mas eu saio com amigos meus que bebem, eu não bebo. Entendeu? Eu consigo pelo menos me controlar nisso. Chato muitas vezes quando começa a ficar bêbado, né? Daí. Mas tem gente que é tão acostumado com o álcool na sua rotina que acha que se for para sair e não beber, então é melhor não sair. Eu acho isso aí um pecado. E tem gente que fala, se eu for ir num restaurante, se não for para pedir pizza ou para comer lanche, então fica em casa. Se eu não vou num rodízio para morrer comendo, eu não vou, né? Se eu só pedir salada e um grelhado, então pra que eu vou sair? Tem que ser pra comer coisa, alimentos tão saudáveis. Não é. Muitas vezes vai tomando consciência. Eu tenho paciente que mudou tanto o estilo de vida. Era obeso, hoje não é mais, tinha apneia do sono, hoje não tem, melhorou a memória, a função sexual, é outra vida que hoje diz que nem consegue comer o que ele comia antes, e não tem mais prazer naquilo que ele tinha. E não consegue mesmo, né? Não consegue, você não tem mais prazer naquilo. Ô Max, só tem outra... Não é mais um esforço para ele. Você falou, por exemplo, de estilo de vida e alimentação, eu acho que daria para nós fazer um programa só com essas grandes loucuras, porque eu sei também a história do suco de laranja nos Estados Unidos, que algum cara uma vez inventou que aquilo era saudável. Sim. Tu entende? E aí dá uma baita história disso também. A história do ovo e do bacon de manhã, da gordura, entendeu? Se inventou isso, né? Que alguém inventou em alguma determinada época que isso era saudável. Exatamente. O suco, lógico que existe muito alarmismo, terrorismo nutricional, mas o suco não é um alimento dos mais saudáveis, entendeu? O correto é você tomar água. A água é o saudável. Por quê? A frutose, que é o açúcar que tem na fruta, e algumas frutas têm mais teor de frutose, outras menos. O limão tem muito pouco. Você pega uma manga, tem bastante, por exemplo, né? A manga é uma delícia, né, cara? Tô dando um exemplo. Então, alguns com maior teor, outros com menor teor. Mas
tem um antídoto para isso. O antídoto é a fibra. A frutose, na presença da fibra, ela é inibida a sua absorção. Absorve devagarzinho, absorve menos. Então, quando você chupa uma laranja, né, e como engole ela com bagaço e tudo, a fibra da laranja e vai inibir a absorção do açúcar, da frutose lá no intestino. Agora, se você espremer uma laranja, jogar o bagaço fora, você está tomando água com açúcar. Aí é completamente diferente, não é a mesma coisa. Eu escuto muito meu paciente, às vezes diabético, fala assim: "Bah, doutor, eu chego em casa final do dia, à noitinha, aí para não comer besteira eu vou atacar uma frutinha, né?" E aí a minha mulher fala: "Homem do céu, tu é diabético, vai chupar 4, 5 laranjas, sai o tanto de açúcar." Só que eu chupo descasco lá, umas mexerica, chupo lá, ou uma laranja que seja, 4, 5. Eu tenho um aparelhinho lá que eu testo o meu dedinho em casa e eu vejo que aumenta, mas não aumenta tanto assim o meu açúcar. Mas se eu tomar um copinho de suco de laranja, vai na lua. Mas por quê? Se o mesmo laranja que eu ia fazer um suco, se eu descascar e chupar, não sobe. Se eu fizer o suco, sobe, é por causa da fibra. Então, Deus não inventou espremedor de fruta, nem centrífuga, nem liquidificador. Ele fez a fruta pra você comer, a água para você beber. Esse é o correto, mas não vão ser terroristas. Então nunca mais vou tomar suco? Não, claro que não, né? Não é assim também, né? Não, mas sempre que for tomar um suco, dê preferência aos sucos que tem menos frutose. O suco de limão, um suco de melão, abacaxi suco de dá ou não? abacaxi, Abacaxi um dá, suco né? de morango, Adoro suco de maracujá, entendeu? E tentar evitar aqueles sucos que tem um maior teor de açúcar, o suco de laranja, o suco de uva, entendeu? Poxa, mas eventualmente tá ao contrário, vai tomar um copinho de suco, problema nenhum. Eu volto na mesma tecla. O que vale é o que você faz na sua rotina, não na sua exceção. Tá, mas vamos lá, o suco de uva é tão prejudicial, o vinho é melhor que o suco de uva, então? Não dá para quantificar, entendeu? O que é pior que é melhor, mas quer dizer que o suco de uva não é tão saudável quanto uma água. Tá, entendi. Entendeu? Pela quantidade de açúcar que tem nele. Tá, e uma tacinha de vinho por dia, aquela história dos italianos ali, vale ou não vale? Olha, usa o bom senso, porque hoje tem estudo mostrando, antes de acreditava que o álcool em dose baixa, ele era inócuo, poderia ter um certo benefício, porque ele tem o resveratrol, não o álcool em si, né? Mas a bebida do vinho, a casca da uva tem uma substância chamada resveratrol, que é um antioxidante, protetor cardíaco. Porém, os estudos recentes estão mostrando que o álcool, mesmo em dose baixa, ele é maléfico. Então, que não vale a pena o benefício do resveratrol do vinho, né? Associado, se for levar em conta na balança, o prejuízo que o álcool vai te trazer mesmo em dose baixa. Né? Então, a medicina vai se reinventando, o discurso de 10 anos atrás é o mesmo de hoje. Então, a orientação aqui, realmente, álcool não é um alimento saudável, mas vai de cada um usar o bom senso. Doutor, tem um desafio para você. O que você acha? A nossa próxima entrevista, eu trazer esses grandes mitos que se construíram no mundo da alimentação pra gente conversar. Pode ser. Eu acho aí a gente começa a desmembrar cada um deles. Sim. Né? Porque tem muito mito aí da alimentação saudável, né? Doc, uma das melhores entrevistas essa que a gente fez, cara, muito boa. Boa demais, baita papo. Que bom. E esses mitos, o curioso é o seguinte, né? Porque você vai na internet, nos redes sociais da vida aí, Instagram, você vai encontrar vários profissionais dando opiniões completamente divergentes sobre o mesmo assunto. Aí um diz que é terrorismo nutricional, o outro diz que fulano não entende nada, é desatualizado, né? Doutor, eu vi esses dias o cara defendendo a margarina. Mas tem de tudo. Que a margarina era melhor que a manteiga. O que acontece é que a margarina já foi pior. Tá. Né? Isso é uma modificação e hoje a margarina já não é tão ruim agora, mas dizer que é uma coisa saudável também já tá longe disso, né? Diferente, né? Dr. Max Rego comigo aqui, @MaxRego, né? Dr. Max Rego, fácil. @Dr. Max Rego. Fácil, só procurar lá. Doutor, obrigado pelo carinho sempre. Um abraço. Valeu, Dr. Max, comigo aqui no Manos Radio Show. Que esclarecedor esse programa, hein? Tenho certeza que alguma mente a gente atingiu, Max. E não esqueça de uma coisa: nesse programa nem todos somos saudáveis, tá? Mas somos todos humanos. A música